Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Voltamos com mais um episódio e no último episódio nós deixamos uma pergunta para a Luciane, que é em relação aos erros mais comuns que os tutores cometem. Pode ser com os animais gato, cachorro e o silvestre, que você fala assim, cara, esse é o erro que eu... Certo. Então, assim, o primeiro deles é que hoje a gente tem também, além do Google, o ChatGPT, né? Então, o pessoal vai lá perguntar e aí não dá para confiar 100%, né? Mas a gente tem muito erros ali no quesito de gatos. Lógico, hoje em dia está mudando, graças a Deus. A gente já tem especialistas somente de felinos, mas que as pessoas confundem o cão e o gato, querem comparar. E eles são completamente diferentes, eles têm exigências completamente diferentes. É, Também no quesito dos silvestres, a parte de alimentação, né? O pessoal acaba errando muito na parte alimentar, porque vai isso, o que viu na TV, o que foi ali jogado para eles, mas eles não vão pesquisar se realmente é essa alimentação, ou até mesmo eu brinco com eles. Gente, pensa ele na natureza, o que que tem na natureza? O que que ele comeria na natureza? Você acha que ele comeria um pão? Você acha que ele comeria girassol, no caso das aves, que é muito comum, né? Não é. Esse digamos assim, ficou um emblema ali, que o girassol é a alimentação das aves, as sementes, mas na verdade é muito pelo contrário, nem tem girassol onde eles vivem. Então, essa parte ali acaba sendo bem errado, né? E no quesito ali também, na parte ali de, vamos dizer assim, cães, aí também o pessoal acaba confundindo hoje, querendo deixar ali o cão estritamente vegano também, que a gente também tá tendo essa onda. Então, o Sério? cão, ele é onívoro, mas ele precisa de carne, né? Hum. Então, também não dá pra fazer com que o pet vire vegano ali. Isso tem muito problema ali na parte fisiológica mesmo, né? E ainda também a parte de alimentação natural. Então, até mesmo isso, né? Ah, eu vou dar o que eu comia porque o meu avô fazia assim. Mas por que que você acha que a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida? Porque teve estudo, porque a gente tem rações mais modernas, porque tem toda uma parte de pesquisa. E aí você quer pensar lá atrás, só que lá atrás um cão não vivia nem 8 anos, né? Então isso também acaba interferindo. E aí muitas vezes a pessoa faz uma alimentação natural, só que ela nem passou por um nutricionista, nem fez exames, porque para a gente poder implementar uma alimentação natural, a gente precisa ter todos esses cuidados. E muitas vezes ainda, mesmo com esse acompanhamento, com exames, a gente precisa ainda repor algumas vitaminas Uhum. ali que acaba faltando. Então as pessoas muitas vezes querem fazer no olho, né? Aí às vezes não tem tempo, porque a nossa rotina é muito corrida para cozinhar, e hoje não deu tempo, eu vou dar um frango só. Só que não, ele precisa de um alimento enriquecido, ele é onívoro, então ele precisa ter a parte de fibras, a parte de carboidrato. Então isso as pessoas acabam errando muito. Você falou aí, eu lembrei, né? Tem um vegano que eu sigo ele no TikTok, e aí eu não sou vegana, né? Uhum. Mas, tipo, eu adoro, né? É um assunto assim que eu acho muito interessante. A gente já até gravou um episódio aqui sobre veganismo, é um assunto que eu gosto e eu quero ir pra essa linha, né? Uhum. Então eu fico seguindo. Aí ele gravou com os gatos, tipo, os gatinhos dele, uma ração. A ração era não sei o que lá com salmão. Aí depois ele teve que gravar um vídeo falando que ele era vegano, não os Ai, animais dele. gente, Você sim, entende essa lógica das pessoas? Elas acham que, sei lá, o que que passa na cabeça delas, sabe? sim, É igual o meme lá, né? O que que passa na cabeça dela? É igualzinho, exatamente. tipo, mano, Sim, só porque a pessoa ela é vegana, eles acham que o gato teria que ser vegano. Gente, sim. o animal ele come carne, tá? Daí a gente vai fugir da natureza, da fisiologia do animal, né? Isso traz muitos problemas, então realmente não dá para manter assim, né? Digamos também a parte ali que a gente vai fazer isso para animais silvestres também, então é isso. Aí eu tenho cobra, você tem que saber que ela vai ter que comer presa, né. Então, Normalmente é rato, né? normalmente é rato, mas Aham, também pode ser frango, tá. né, às vezes tem alguns que coelho, vai depender do tamanho da cobra, do tempo de alimentação. Aí você tem que ter estômago pra poder dar o Exatamente, bichinho. Eu não tenho, isso. Então a entendeu? pessoa tem que ter essa noção também. Ai, não é porque, ai, bem-estar e tal, não vou.
mas é a natureza dela, né, então tudo isso a gente tem que levar em conta, não é o que a gente quer, né, é o que eles precisam. Então é isso, muitas vezes a pessoa não pesquisa ali, né, não pensa nessa parte alimentar, o que que vai precisar, e aí acaba colocando a sua mão, e aí acaba errando e tendo problemas. Você falou que as aves não comem girassol, elas comem o quê então? Quais são os alimentos ali que é bom? Então, na maneira, digamos assim, melhor o que seria que elas comessem, seria a ração extrusada, que ali tem tudo o que ela precisa, né. Ela pode comer sementes? Pode, só que o problema desses mix de sementes que são vendidos, é que todos eles vão ter ali a base de girassol, e também as aves elas são muito inteligentes, então por mais que tenha ali as outras sementes que são nutritivas, que vão ser legais, digamos assim, ela vai escolher só o que ela quer comer. E aí, normalmente, ela acaba pegando só o girassol e deixa os outros. Então isso acaba sendo muito ruim. E também a gente precisa ter, a parte ali de proteína, precisa ter um pouco de fruta, precisa ter verdura, precisa ter o verde. Então é uma alimentação rica, porque ela também, né, basicamente vai se alimentar ali, quase que onívora também. Então por isso que a gente tem que ver o que que cada espécie literalmente vai precisar para a gente poder montar. Mas normalmente o pessoal só pega a semente, mal dá uma fruta ou dá uma verdura, e ainda me dá o pão, o café com leite, a bolacha, o arroz, Tudo que enfim. sobra, né? E aí isso causa muito problema e também depois a ave muitas vezes tem problemas ali ou fisiológicos ou também comportamentais, porque daí tá acostumada a tomar o leite, a tomar o café, enfim. A cafeína faz mal até pra gente, Isso, é isso que eu entendeu? falo pra eles, e ainda com açúcar, Ua! enfim. Ou já vi pessoas que dão carne ali temperada, tudo com alho, que normalmente alho e cebola são muito tóxicos para os animais, né. Aham. Ou que dá chocolate, que também é muito tóxico para os animais. Então é assim, e para o silvestre não é diferente, acontece. E qual é o sinal que o pet dá que o tutor não deve ignorar, assim, de jeito nenhum? Que você fala assim: "Olha, o gato deu esse sinal, o cachorro deu esse e os animais silvestres deu esse e você não pode ignorar". Normalmente todos os animais eles são muito rotineiros, então eles sempre vão ter uma rotina. E eu sempre falo, começou a mudar a rotina, já tem alguma coisa diferente. Então, por exemplo, assim, ai, parou de usar a caixinha, começou a fazer no chão em outro lugar. Parou de se lamber, por exemplo, né, ou, não tá mais comendo, parou de se alimentar, ou ele ama um petisco X e eu fui ofertar e ele não quis. Normalmente já tem alguma coisa acontecendo. Então, são coisas mais sutis que eles começam a demonstrar, para depois sim, no futuro, os sintomas já estarem tão aparentes que por isso que normalmente a gente costuma falar que: "Ah, levou quando já estava muito tarde", porque ele já começou lá atrás desses sinais sutis que as pessoas às vezes pensam: "Ah, não, mas não é nada". E aí ele foi aguentando e depois quando realmente deu os sinais, já estava muito avançado. Então, principalmente nos gatos, né, eles acabam, escondendo muito e até a Uhum. gente tem muito problema articular em gatos, porque eles estão vivendo muito mais. Então, gatos hoje em dia 18 anos, 20, Uhum. dependendo, por aí. Só que eles escondem muito. Então, muitas vezes as pessoas não percebem os problemas articulares, que muitas vezes começa ali com 8, 10 anos, e aí: "Ah, não, mas simplesmente o meu gatinho não sobe mais na mesa", mas é porque ele não quer. Não, muitas vezes é porque ele não consegue, ou ele já sabe que vai sentir dor, e ele para de pular nas coisas, para de subir, e a pessoa pensa que ele só não quer mais. Ou o É meu porque tá gatinho velho tá também, ficando né. muito velho, só tá mais dormindo, não brinca mais, mas às vezes é dor. Só que eu sempre falo, o cão é mais dramático, então normalmente se ele tá machucado, ele vai mancar, ele vai erguer a pata, se você Vai tocar ele vai gritar, chorar, ele é. vai fazer todo um drama, normalmente. O gato não, o gato muitas vezes ele tá morrendo de dor, e a única coisa dele é ficar recolhido, escondido. Então por isso que a gente tem que tentar sempre estar ali, prestando muita atenção na rotina e, saiu da rotina ou principalmente parou de comer, que é um sintoma muito importante, realmente não tem algo legal, então vou investigar, né. E até mesmo na prevenção, e é por isso que eu gosto muito, a gente é diferente de realmente numa consulta clínica, porque você Uhum. vai fazer normalmente quando o animal tá bem, É. para realmente ver se tá tudo bem. E mesmo que seja bem fazer os exames, que eu sempre falo, não precisa levar no veterinário só quando o animal tá mal, né, você tem que levar igual a gente vai todo ano, digamos, no médico fazer exames, que é o correto, né, no dentista para ver se tá tudo bem, se precisa fazer uma limpeza, a gente não espera estar com uma cárie, com um dente ruim para ir no dentista. E muitas vezes nesses exames de rotina, a gente encontra várias coisas que a gente nem imaginava, né. Então por isso que é legal fazer a prevenção, que muitas vezes a gente acaba encontrando coisas que a gente nem pensava que ele estava mal, que tinha alguma coisa ali.
Você falou aí e eu fiquei na dúvida. Por exemplo, a ave, né? Que é o que a gente já conversou Uhum. anteriormente, que as pessoas mais têm. Quando ela tá já começando a ficar doentinha, assim, passando mal com alguma coisa, ela fazer sons é um sinal? Porque eu vejo que tem algumas aves que elas começam a fazer uns sons, assim, é que eu nunca tive ave, né? Mas eu já Uhum. vi isso acontecer. Seria um sinal de algum problema ali? Também, mas não necessariamente, porque não é tão comum. É Uhum. ao contrário, muitas vezes, na verdade, quando elas estão doentes, elas param de vocalizar totalmente. Então é Tá. uma ave que fica só quietinha, só dormindo, encurujada, e muitas vezes ela é uma ave ativa, que canta, que vocaliza. Então ela literalmente para de vocalizar, então normalmente é ao contrário. Uhum. Você falou de gato aí, eu aconteceu isso com o meu gato, né, ele ai, aí é o ponto, né, ele Hum. gostava de ficar no jardim da vizinha, Hum. daí ele passava o dia lá, aí era um cross, cara, ele não ficava dentro de casa de jeito nenhum, a gente tentava e tal, aí eu ficava lá no jardim, lá dormindo lá o dia inteiro. Falava: "Tá, tá bom". Só que daí, ele não bebia água, né. Ah, E aí um dia ele entrou dentro de casa, ele fez cocô em cima das cobertas. nossa, Aí o Darwin falou assim: "Ah, esse gato fazendo cocô aqui, não sei o quê, por que que ele não faz na caixinha de areia?" Ele ficou bravo até com o gato, né. Depois ele até se arrependeu, pediu tadinho. desculpa pro gato. Imagina. Aí, no fim, ele estava com um problema urinário, a Uhum. gente teve que internar ele, aí teve que tirar a pedra e tinha uma pedra bem Ai, no tadinho. canal, Uhum, que o da médico uretra. não conseguiu tirar, e aí no fim ele acabou morrendo, né. Ai, que dó. Foi assim, de um dia para o outro a gente perdeu ele, né. Então, isso que você falou de sinal é uma coisa que é muito importante, né, porque eu nunca que eu imaginava Sim. que ele estaria fazendo aquele cocô no coberta era já um Um sinal, sinal. entendeu? É, e por isso que eu falo que quando você tem o pet ali com você, que você consegue observar tudo, é muito mais fácil. Porque eu entendo, por exemplo, assim, pessoas que têm cães de chácara, que não conseguem ver cocô, xixi, porque faz na grama, é um local muito grande, que não tem tanto contato, porque o animal dorme lá. Às vezes a gente chega tarde, não vai ver o animal, vai ver só no outro dia. Então, assim, dificilmente você consegue já ver esses sinais no início, porque é um animal que tá longe, você não tem muito contato, né? Agora, o animal que tá ali dormindo com você ou dentro de casa, você consegue avaliar tudo. E tanto que quando eu tenho alguns, clientes que estão com essa dúvida: "Ai, doutora, eu não sei se ele tá com uma infecção urinária, o que pode estar acontecendo", eu falo: "Veja até a postura que ele está fazendo na hora de defecar ou de urinar", porque até a postura deles muda e ali é lógico a quantidade de urina, ali ou, por exemplo, tá se lambendo demais, que também é um outro sinal, tá se coçando demais, então quando tá ali dentro de casa é mais fácil de observar, ou até ver a caixinha de areia, como é que tá os urinos, como é que tá as fezes, tem diarreia, não tem, às vezes tem verme, né, mas se é um animal que tá solto lá fora, você não vê. Esses dias eu fui atender o cão de uma amiga minha, e ela mora numa chácara, e o gato fica solto ali pela chácara. E aí eu fui pegar ele pra fazer o exame clínico mesmo, aí eu falei pra ela: "A sorte foi que ele tinha ali um vermezinho colado no pelo dele", que daí eu falei: "Olha, ele tá com verme". Porque senão a gente não ia saber, porque não consegue coletar para fazer exame, porque ele não faz na caixinha nem dentro de casa, porque já acostumou fazer na grama lá fora. E os gatos normalmente eles enterram muito bem, Uhum. né, então é muito difícil. Então eu falei: "Sorte que tinha ali, né, o vermezinho que a gente viu e para conseguir identificar, porque senão não ia saber". Então isso também acaba dificultando mesmo. E nesse caso do verme tem remédio também para prevenção, tá, Tem, isso gente? aí, exatamente. Qual foi o animal mais diferente ou inusitado, assim, que você já atendeu? Olha, E também uma situação, assim, que você fala assim: "Gente, essa situação foi muito diferente". então, o animal mais diferente mesmo, acho que foi o sapo que eu atendi. Hoje, que nem eu falei, tá começando as pessoas também a terem sapo como pet, né, um pouquinho diferente, mas tá começando. Mas esse que eu atendi foi a campo, então foi a primeira vez, inclusive a gente fez exame de raio-x, tudo foi bem diferente, assim, que a gente não tá acostumado na rotina. Eh, eu acho que situação inusitada Faz o seguinte, essa situação inusitada você vai contar pra gente no próximo tá episódio, ótimo. pode ser? Pode ser. Gente, já compartilha com o seu amigo, já segue, deixa o seu like, que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também pra gente, tá bom?